Jean-Pierre Vernant. Mito e religião na Grécia Antiga. Mito, ritual, imagem dos deuses. A religião grega arcaica e clássica apresenta, entre os séculos 8 e 4 antes da era cristã, vários traços característicos que é necessário lembrar. Assim, como outros cultos politeístas, é estranha a toda forma de revelação. Não conheceu nem profeta nem Messias. Mergulha suas raízes numa tradição que engloba a seu lado, intimamente mesclados a ela, todos os outros elementos constitutivos da civilização helênica, tudo aquilo que dá à Grécia das cidades, estado sua fisionomia própria, desde a língua, a gestualidade, as maneiras de viver, de sentir, de pensar, até os sistemas de valores e as regras da vida coletiva. Essa tradição religiosa não é uniforme nem estritamente determinada. Não tem nenhum caráter dogmático. Sem casta sacerdotal, sem clero especializado, sem igreja, a religião grega não conhece o livro sagrado no qual a verdade estivesse definitivamente depositada num texto. Ela não implica nenhum credo que imponha aos fiéis um conjunto coerente de crenças relativas ao além. Se de fato é assim, sobre o que repousam e como se exprimem as convicções íntimas dos gregos em matéria religiosa? Como não se situam num plano doutrinal, suas certezas não acarretam para o devoto a obrigação, sob pena de impiedade, de aderir integral e literalmente a um corpo de verdades definidas. Para quem cumpre os ritos, basta dar crédito a um vasto repertório de narrativas conhecidas desde a infância, em versões suficientemente diversas e em variantes numerosas o bastante para deixar, a cada um, uma ampla margem de interpretação. É dentro desse quadro e sob essa forma que ganham corpo as crenças em relação aos deuses e que se produz, quanto à natureza, ao papel e às exigências deles, um consenso de opiniões suficientemente seguras. Rejeitar esse fundo de crenças comum seria, da mesma maneira que deixar de falar grego e deixar de viver ao modo grego, deixar de ser si mesmo. Mas nem por isso ignoram que existem outras línguas, outras religiões além da sua, e sempre podem, sem cair na incredulidade, tomar em relação à sua própria religião distância suficiente para elaborar a respeito dela uma livre reflexão crítica. Os gregos não se privaram disso. Ponto 1. A voz dos poetas. Como se conserva e se transmite, na Grécia, essa massa de saberes tradicionais, veiculados por certas narrativas, sobre a sociedade do além, as famílias dos deuses, a genealogia de cada um, suas aventuras, seus conflitos ou acordos, seus poderes respectivos, seu domínio e seu modo de ação, suas prerrogativas, as honras que lhes são devidas. No que concerne à linguagem, essencialmente de duas maneiras. Primeiro, mediante uma tradição puramente oral exercida boca a boca, em cada lar, sobretudo através das mulheres. Contos de amas de leite, fábulas de velhas avós, para falar como Platão, e cujo conteúdo as crianças assimilam desde o berço. Essas narrativas, esses mitói, tanto mais familiares quanto foram escutados ao mesmo tempo que se aprendia a falar, contribuem para moldar o quadro mental em que os gregos são muito naturalmente levados a imaginar o divino, a situá-lo, a pensá-lo. Em seguida, é pela voz dos poetas que o mundo dos deuses, em sua distância e sua estranheza, é apresentado aos humanos, em narrativas que põem em cena as potências do além revestindo-as de uma forma familiar, acessível à inteligência. Ouve-se o canto dos poetas, apoiado pela música de um instrumento já não em particular, num quadro íntimo, mas em público, durante os banquetes, as festas oficiais, os grandes concursos e os jogos. Atividade literária, que prolonga e modifica, pelo recurso à escrita, uma tradição antiquíssima de poesia oral, ocupa um lugar central na vida social e espiritual da Grécia. Não se trata, para os ouvintes, de um simples divertimento pessoal, de um luxo reservado a uma elite erudita, mas de uma verdadeira instituição que serve de memória social, de instrumento de conservação e comunicação do saber, cujo papel é decisivo. E
Na poesia e pela poesia que se exprimem e se fixam, revestindo uma forma verbal fácil de memorizar, os traços fundamentais que, acima dos particularismos de cada cidade, fundamentam para o conjunto da ilha de uma cultura comum, especialmente no que concerne às representações religiosas, quer se trate dos deuses propriamente ditos, quer dos demônios, dos heróis ou dos mortos. Se não existissem todas as obras da poesia épica, lírica, dramática, poder-se-ia falar de cultos gregos no plural, mas não de uma religião grega. Sob esse aspecto, Homero e Hesíodo exerceram um papel privilegiado, suas narrativas sobre os seres divinos adquiriram um valor quase canônico. Funcionaram como modelos de referência para os autores que vieram depois, assim como para o público que as ouviu ou leu. Sem dúvida os outros poetas não tiveram uma influência comparável. Mas, enquanto a cidade permaneceu viva, a atividade poética continuou a exercer esse papel de espelho que devolvia ao grupo humano sua própria imagem, permitindo-lhe apreender-se em sua dependência em relação ao sagrado, definir-se ante os imortais, compreender-se naquilo que assegura uma comunidade de seres perecíveis sua coesão, sua duração, sua permanência através do fluxo das gerações sucessivas. Por conseguinte, um problema se apresenta ao historiador das religiões. Se a poesia se encarrega de tal forma do conjunto das afirmações que um grego se crê fundamentado a sustentar sobre os seres divinos, sobre as relações deles com as criaturas mortais, se a cada poeta cabe expor, às vezes modificando-as um pouco, as lendas divinas e heróicas cuja soma constitui a enciclopédia dos conhecimentos de que o grego dispõe em relação ao além, conviria considerar essas narrativas poéticas, esses relatos dramatizados documentos de ordem religiosa, ou atribuir-lhes apenas um valor puramente literário. Em suma, os mitos e a mitologia, nas formas que a civilização grega lhes deu, devem ser vinculados ao domínio da religião ou da literatura. Para os eruditos do Renascimento, assim como ainda para a grande maioria dos estudiosos do século XIX, a resposta é evidente. Aos olhos deles, a religião grega é antes de tudo aquele tesouro, múltiplo e abundante, de narrativas lendárias que os autores gregos, seguidos pelos latinos, nos transmitiram, e nas quais o espírito do paganismo permaneceu suficientemente vivo para oferecer ao leitor de hoje, num mundo cristão, o meio de acesso mais seguro à compreensão do que foi o politeísmo dos antigos. Aliás, ao adotarem esse ponto de vista, os modernos contentavam-se em seguir os passos dos antigos em tomar o caminho que estes haviam traçado. Já no século VI a.C., Teágenes de Regio e Hecateu inauguram a postura intelectual que se perpetua depois deles. Os mitos tradicionais já não são apenas retomados, desenvolvidos, modificados. Eles constituem o objeto de um exame racional. Submetem-se às narrativas, particularmente as de Homero, a uma reflexão crítica, ou então aplica-se a elas um método de exegese alegórica. No século V se inicia um trabalho que desde então é sistematicamente continuado e essencialmente toma duas direções: primeiro, a coleta e a recensão de todas as tradições lendárias orais, próprias de uma cidade ou de um santuário. Tal é a tarefa dos cronistas que, à maneira dos atidógrafos no caso de Atenas, pretendem fixar por escrito a história de uma aglomeração urbana e de um povo, desde as origens mais longínquas, remontando aos tempos fabulosos em que os deuses, misturados aos homens, intervinham diretamente nos assuntos destes para fundar cidades e gerar as linhagens das primeiras dinastias reinantes. Assim é possível, a partir da época helenística, a compilação realizada por eruditos que resultará na redação de verdadeiros repertórios mitológicos. Biblioteca do Pseudo-Apolodoro. Fábulas e Astronômicas de Higino, livro 4 das Histórias de Diodoro, Metamorfoses de Antoninus Liberalis, coletânea dos mitógrafos do Vaticano. Em segundo lugar, e paralelamente a esse esforço que visa apresentar, em forma de compêndio e segundo uma ordem sistemática, o fundo comum das lendas gregas, vemos manifestarem-se, sensíveis, já entre os poetas, certas hesitações e inquietações quanto ao crédito a atribuir, nessas narrativas, a episódios escandalosos que parecem incompatíveis com a eminente dignidade do divino.
Mas é com o desenvolvimento da história e da filosofia que a interrogação ganha toda a sua amplitude e que, por conseguinte, a crítica atinge o mito em geral confrontada à investigação do historiador e ao raciocínio do filósofo. A fábula vê ser-lhe recusada, dada a sua condição de fábula, qualquer competência para falar do divino de modo válido e autêntico. Assim, ao mesmo tempo que se dedicam com o máximo cuidado a repertoriar e a fixar seu patrimônio lendário, os gregos são levados a questioná-lo, de maneira às vezes radical, apresentando com clareza o problema da verdade, ou da falsidade, do mito. Nesse plano, as soluções são diversas. Desde a rejeição, a denegação pura e simples, até as múltiplas formas de interpretação que permitem salvar o mito, substituindo a leitura banal por uma hermenêutica erudita que revela, sob a trama da narração, um ensinamento secreto análogo, por trás do disfarce da fábula, as verdades fundamentais cujo conhecimento, privilégio do sábio, abre a única via de acesso ao divino, mas, quer recolham preciosamente seus mitos, quer os interpretem, critiquem-nos ou rejeitem-nos em nome de outro tipo de saber, mais verídico, os antigos continuam a reconhecer neles o papel intelectual que lhes era comumente atribuído, na Grécia das cidades-estado, como instrumento de informação sobre um mundo do além. Ponto 2. Uma visão monoteísta. Contudo, entre os historiadores da primeira metade do século XX, desenha-se uma orientação nova. Muitos, em sua investigação sobre a religião grega, tomam distância em relação a tradições lendárias que eles se recusam a considerar como um documento de ordem propriamente religiosa, com valor de testemunho pertinente sobre o estado real das crenças e sobre os sentimentos dos fiéis. Para esses estudiosos, é na organização do culto, no calendário das festas sagradas, nas liturgias celebradas para cada deus em seu santuário, que reside a religião. Diante dessas práticas rituais, que formam um autêntico terreno fértil onde se enraizam os comportamentos religiosos, o mito aparece como excrescência literária, como pura fabulação. Fantasia sempre mais ou menos gratuita dos poetas, ele só pode ter relações longínquas com a convicção íntima do crente, envolvido na concretude das cerimônias cultuais, na série de atos cotidianos que, colocando-o diretamente em contato com o sagrado, fazem dele um homem piedoso. No capítulo Grécia da Histoire Generalidis Religions, História Geral das Religiões, publicada em 1944, a J. Festugeri adverte o leitor nestes termos: poetas e escultores, obedecendo às próprias exigências de sua arte, inclinam-se inegavelmente a representar uma sociedade de deuses muito caracterizados. Forma, atributos, genealogia, história, tudo é nitidamente definido. Mas o culto e o sentimento popular revelam outras tendências. Assim, vê-se circunscrito de saída, o campo do religioso. Para compreender a verdadeira religião grega, esquecendo portanto a mitologia dos poetas e da arte, dirijamo-nos ao culto e aos cultos mais antigos. A que respondem esse partipris exclusivo em favor do culto e essa prevalência atribuída, no culto, ao mais arcaico. Há dois tipos de razões, bem distintas. As primeiras são de ordem geral e ligam-se à filosofia pessoal do estudioso, à ideia que ele faz da religião. As segundas respondem a exigências mais técnicas. O progresso dos estudos clássicos, particularmente o desenvolvimento da arqueologia e da epigrafia, abriu àqueles que pesquisam o mundo antigo, ao lado do campo mitológico, novos domínios de investigação que levaram a questionar, às vezes para modificá-lo bem profundamente, o quadro que apenas a tradição literária oferecia da religião grega. Como se apresentam hoje esses dois pontos? Em relação ao primeiro, várias observações podem ser feitas. A rejeição da mitologia repousa sobre um preconceito anti-intelectualista em matéria religiosa. Por trás da diversidade das religiões, assim como para além da pluralidade dos deuses do politeísmo, postula-se um elemento comum que formaria um núcleo primitivo e universal de toda a experiência religiosa. Ele não pode ser encontrado, é claro, nas construções sempre múltiplas e variáveis que o espírito elaborou para tentar imaginar o divino.
Então, é situado fora da inteligência, no sentimento de terror sagrado que o homem experimenta cada vez que lhe é imposta, em sua irrecusável estranheza, a evidência do sobrenatural. Os gregos têm uma palavra para designar essa reação afetiva, imediata e irracional, ante a presença do sagrado: thambos, o temor reverencial. Essa seria a base sobre a qual se apoiariam os cultos mais antigos, as diversas formas assumidas pelo rito para corresponder, a partir da mesma origem, à pluralidade das circunstâncias e das necessidades humanas. Analogamente, por trás da variedade dos nomes, das imagens, das funções próprias de cada divindade, supõe-se que o rito aciona a mesma experiência do divino em gerai, como potência supra-humana, tu creiton. Esse divino indeterminado, em grego tatefota daimonion, subjacente aos deuses específicos, diversifica-se em função dos desejos ou dos temores aos quais o culto deve responder. Nesse tecido comum do divino, os poetas, por sua vez, recortarão figuras singulares, e as animarão imaginando uma série de aventuras dramáticas para cada uma, ao sabor daquilo que é, e Festugeri não hesita em denominar romance divino. Em contraposição, para todo ato cultuai, não há outro Deus senão aquele que é invocado. Uma vez que a pessoa se dirige a ele, nele se concentra toda a força divina, só ele é considerado. Em teoria, certamente não se trata de um Deus único, já que existem outros e a pessoa sabe disso. Na prática, porém, no estado de alma atual do fiel, o Deus invocado suplanta os outros naquele momento. A recusa a levar em conta o mito revela assim seu segredo. Ela desemboca justamente naquilo que, mais ou menos conscientemente, se pretendia provar no início, apagando as diferenças e as oposições que, num panteão, distinguem os deuses uns dos outros. Suprime-se ao mesmo tempo toda a verdadeira distância entre os politeísmos, do tipo grego, e o monoteísmo cristão, que, então, passa por modelo. Esse nivelamento dos universos religiosos, que se tenta fundir no mesmo molde, não pode satisfazer o historiador. A primeira preocupação deste não deve ser, em vez disso, distinguir os traços específicos que dão a cada grande religião sua fisionomia própria, que fazem dela, em sua unicidade, um sistema plenamente original. Além do temor reverencial e do sentimento difuso do divino, a religião grega apresenta-se como uma vasta construção simbólica, complexa e coerente, que abre para o pensamento como para o sentimento seu espaço em todos os níveis e em todos os seus aspectos, inclusive o culto. O mito faz sua parte nesse conjunto da mesma maneira que as práticas rituais e os modos de figuração do divino. Mito, rito, representação figurada. Tais são as três formas de expressão, verbal, gestual, por imagem, através das quais a experiência religiosa dos gregos se manifesta, cada uma constituindo uma linguagem específica que, até em sua associação às outras duas, responde a necessidades particulares e assume uma função autônoma. Ponto 3. A decifração do mito. De resto, os trabalhos de Georges Dumézil e Claude Lévi-Strauss sobre o mito levaram a formular de modo totalmente diferente os problemas da mitologia grega. Como ler esses textos, que alcance intelectual reconhecer-lhes, que estatuto eles assumem na vida religiosa? Acabou-se o tempo em que se podia falar do mito como se tratasse da fantasia individual de um poeta, de uma fabulação romanesca, livre e gratuita, até mesmo nas variações às quais se presta. Um mito obedece a limitações coletivas bastante estritas. Um autor como Calímaco, quando, na época helenística, retoma um tema lendário para apresentar dele uma nova versão, não está livre para modificar à vontade os elementos desse tema e para recompor-lhe o roteiro a seu bel prazer. Ele se inscreve numa tradição. Quer se amolde a ela com exatidão, quer se afaste em algum ponto, é sustentado por ela, apoia-se nela e deve referir-se a ela, pelo menos implicitamente, se quiser que sua narrativa seja entendida pelo público. Louis Gernet já o assinalou. Mesmo quando parece inventar tudo, o narrador trabalha respeitando a linha de uma imaginação lendária que tem seu modo de funcionamento, suas necessidades internas, sua coerência.
Mesmo sem saber, o autor deve submeter-se às regras desse jogo de associações, de oposições, de homologias que a série de versões anteriores desencadeou e que constituem o arcabouço conceitual comum às narrativas desse tipo. Cada narrativa, para ganhar sentido, deve ser ligada e confrontada às outras, porque, juntas, compõem um mesmo espaço semântico cuja configuração particular é como que a marca característica da tradição lendária grega. É esse espaço mental, estruturado e ordenado, que a análise de um mito na totalidade de suas versões ou de um corpus de mitos diversos, centrados em torno de um mesmo tema, deve permitir explorar. A decifração do mito, portanto, opera seguindo outros caminhos e responde a outras finalidades que não as do estudo literário. Visa destrinçar, na própria composição da fábula, a arquitetura conceitual envolvida nesta, os grandes quadros de classificação implicados, as escolhas operadas na decupagem e na codificação do real, a rede de relações que a narrativa institui, por seus procedimentos narrativos, entre os diversos elementos que ela faz intervir na corrente do enredo. Em suma, o mitólogo procura reconstituir o que Dumézil denomina uma ideologia, entendida como uma concepção e uma apreciação das grandes forças que, em suas relações mútuas, em seu justo equilíbrio, dominam o mundo, o natural e o sobrenatural, os homens, a sociedade, fazendo-os ser o que devem ser. Nesse sentido, o mito, sem se confundir com o ritual nem se subordinar a ele, tampouco se lhe opõe tanto quanto já se disse. Em sua forma verbal, o mito é mais explícito que o rito, mais didático, mais apto e inclinado a teorizar. Dessa forma, traz em si o germe daquele saber cuja herança a filosofia recolherá para fazer dele seu objeto próprio, transpondo-o para outro registro de língua e de pensamento. Ela formulará seus enunciados utilizando vocabulário e conceitos desvinculados de qualquer referência aos deuses da religião comum. O culto é menos desinteressado, mais envolvido com considerações de ordem utilitária. Mas nem por isso é menos simbólico. Uma cerimônia ritual desenrola-se segundo um roteiro cujos episódios são tão estritamente ordenados, tão cheios de significação quanto as sequências de uma narrativa. Cada detalhe dessa encenação, através da qual o fiel, em circunstâncias definidas, busca representar sua relação com este ou aquele Deus, comporta uma dimensão e um desígnio intelectuais. Implica certa ideia do Deus, das condições de sua abordagem, dos efeitos que os diversos participantes, em função de seu papel e de seu estatuto, podem esperar dessa inter-relação simbólica com a divindade. Assumem o mesmo caráter os modos de figuração, conquanto tenham dado, na época clássica, um lugar privilegiado à grande estátua antropomorfa do Deus. Os gregos conheceram todas as formas de representação do divino. Símbolos não icônicos, fossem eles objetos naturais, como uma árvore ou uma pedra bruta, fossem produtos confeccionados pela mão humana, poste, pilar, cetro, figuras icônicas diversas. Pequeno ídolo mal desbastado, no qual a forma do corpo, dissimulada pelas roupas, nem sequer é visível. Figuras monstruosas nas quais o bestial se mescla ao humano. Simples máscara em que o divino é evocado por um rosto encovado, de olhos fascinantes. Estátua plenamente humana, nem todas essas figuras são equivalentes, nem convêm diferentemente a todos os deuses ou a todos os aspectos de um mesmo Deus. Cada uma tem sua própria maneira de traduzir certos aspectos do divino, de presentificar o além, de inscrever e de localizar o sagrado no espaço deste mundo. Um pilar ou um poste cravados no solo não têm nem a mesma função nem o mesmo valor simbólico de um ídolo ritualmente deslocado de um lugar ao outro, de uma imagem encerrada num depósito secreto, com as pernas acorrentadas para não poder fugir, de uma grande estátua cultuar instalada definitivamente num templo para mostrar a presença permanente do Deus em sua casa. Cada forma de representação implica, para a divindade figurada, um modo particular de manifestar-se aos humanos e de exercer, através de suas imagens, o tipo de poder sobrenatural cujo controle ela possui.
C. De acordo com modalidades diversas, mito, figuração e ritual operam todos no mesmo registro de pensamento simbólico, compreende-se que eles possam associar-se para fazer de cada religião um conjunto ou, retomando as palavras de Georges Dumézil, conceitos, imagens e ações articulam-se e formam por suas ligações uma espécie de rede na qual, de direito, toda a matéria da experiência humana deve se prender e se distribuir.